Muito boa tarde. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Peço aos senhores agentes de autoridade que possam abrir as galerias e vamos então começar a nossa ordem do dia, que é um agendamento putestativo requerido pelo Partido Chega, no qual vão ser apreciados dois projetos de lei. O projeto de lei 807/14 do Chega, que altera o Código Penal e cria o artigo 335-A, definindo o crime de enriquecimento ilícito ou injustificado, clarificando os seus pressupostos objetivos e subjetivos de aplicação, bem como a moldura penal aplicável, distinguindo ainda consoante o agente seja ou não titular de cargo político. Será também debatido o projeto de lei 881/14, da Sra. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que cria o crime de ocultação de riqueza com vista à prevenção da corrupção e aumento da integridade pública. Antes de iniciarmos o debate, a Sra. Deputada Sofia Araújo vai fazer o anúncio da entrada de algumas iniciativas. Tem a palavra, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. Informo a Câmara que deu entrada no gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República as seguintes iniciativas. O projeto de lei 881, da iniciativa da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, baixa à 14ª Comissão e tem conexão com a primeira. O projeto de resolução 1346, da iniciativa do PSD, baixa à 9ª Comissão. O projeto de resolução 1347, da iniciativa da Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, baixa à 11ª Comissão. O projeto de resolução 1348, da iniciativa do PEV, baixa à 8ª Comissão. E, por último, o projeto de resolução 1349, da iniciativa do PSD, baixa à 7ª Comissão. E é tudo, Sr. Presidente. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E vamos então iniciar a nossa ordem do dia para a apresentação do projeto de lei do Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Senhor Presidente, senhores deputados, hoje, ao fim de algumas vezes e alguns anos, o enriquecimento ilícito volta a ser discutido nesta Casa. Após um conjunto de tentativas falhadas, quase sempre boicotadas pelo Partido Socialista, o enriquecimento ilícito chega novamente à Casa da Democracia. O enriquecimento ilícito ou a indignação de um país inteiro, que olha cada vez mais para os seus representantes, para aqueles que acumulam riqueza e para os seus mandatários com enorme desconfiança. O enriquecimento ilícito não é a única forma de combate à corrupção, mas é uma forma importante de combate à corrupção. O enriquecimento ilícito não é a única ferramenta de luta contra o mal endémico que destrói o tecido social português, envergonha os portugueses e afasta eleitos e eleitores e afasta as pessoas cada vez mais do nosso sistema político. Mas o enriquecimento ilícito tornou-se numa mancha tremenda sobre a nossa sociedade. Quem não viu e quem não podia ver, há uns meses atrás, um ex-primeiro-ministro ser lavado completamente perante o olhar atónito de um país que via, hora após hora e minuto após minuto, milhões serem completamente escondidos, lavados, ocultados ou justificados perante a indignação de um país inteiro. Quando discutimos o enriquecimento ilícito, devemos saber que esta Câmara já o fez várias vezes. Algumas com a oposição, outras com a oposição do Tribunal Constitucional nas várias vezes que se pronunciou sobre isto. Mas que ninguém tenha dúvidas. Representante do povo só há um. São os que aqui estão sentados a decidir. Representante do povo e guardiães da Constituição só há um. Aqueles para quem a Constituição serve e que devem, eles próprios, ser o referencial dessa Constituição. Nenhuma autoridade há nesta terra ou noutra acima do povo português que decide soberanamente o seu futuro. A corrupção custa-nos 21 milhões de euros por ano. Podíamos dizer que quase 10% da riqueza criada em Portugal se perde no mar tremendo
e incrível da corrupção que temos em Portugal. Mas se estes dados nos devem perturbar e nos devem levar a pensar o que é que podemos fazer para transformar este país num país melhor, não devemos esquecer os últimos dados de que dispomos e que são factos. Factos, para quem tanto gosta desses factos. 88% dos portugueses acredita que o governo é corrupto ou que há corrupção dentro do governo. 88%. 41% têm a percepção de que a corrupção aumentou nos últimos meses em Portugal. 60% diz que o combate à corrupção é ineficiente. E isto é importante sabermos, quando estamos a dias de o Governo vir a esta Casa propor uma nova estratégia contra a corrupção em que o enriquecimento ilícito fica completamente fora da equação. E isto é importante quando o Governo prometeu uma grande estratégia de luta contra a corrupção, mas vem a esta Casa nos próximos dias defender aquilo que é tudo o seu contrário, que é perdoar os corruptos se o confessarem. É dar tapete vermelho, via verde e via aberta à corrupção em Portugal. 27% acha que a maioria dos deputados são abrangidos por fenómenos de corrupção. 16% acredita que há ministros que são corruptos. 15% acha que o próprio Primeiro-Ministro está envolvido em corrupção. O cenário de um país que podia ser a Albânia ou a Macedónia, mas é aqui mesmo na ponta oeste da Europa. Aqui mesmo no país que podia ser a pérola da Europa e que se tornou num emaranhado tremendo de corrupção que só destrói e só faz deixar de acreditar aqueles que ainda acreditavam que era possível fazer Portugal. Claro que teremos sempre a oposição dos velhos do Restelo. Aqueles que dizem que não podemos fazer diferente. Ou porque o Tribunal Constitucional não deixa, ou porque a Constituição não quer, ou porque os nossos antepassados não gostavam, ou porque as nossas avós não lhe alegravam. Mas a verdade é que a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, de 2003, diz, e cito, cada Estado deve adaptar as medidas legislativas para criminalizar, cito, criminalizar o enriquecimento ilícito. Para aqueles que andam sempre com as Nações Unidas na mão e com as convenções para trás e para a frente e para um lado e para o outro. Hoje era um bom dia para se lembrarem quando votarmos a criminalização do enriquecimento ilícito. Porque é que a Convenção das Nações Unidas disse que devíamos criminalizar este fenómeno. Mas não devemos esquecer também que este não é a única forma de o fazer. E por isso o Chega propôs nesta Casa a duplicação das penas por corrupção em Portugal. A que o Partido Socialista honrosamente se opôs dizendo como é que ficariam os outros fenómenos de corrupção, como a corrupção no desporto ou a corrupção internacional. É o mesmo que dizer não sancionem os pedófilos, senão como é que os pobres dos violadores vão ficar a seguir. É o pior de todos os argumentos. Hoje temos uma hipótese única de dar ao país um sinal de que este Parlamento não é condicente nem complacente, não é condescendente nem aceita que haja gente a chegar a Lisboa com uma mão atrás das costas e a sair com tesouros escondidos para o resto do país. Hoje este Parlamento pode mostrar ao país que não aceita que chegue a Lisboa sem nada para fazer discursos políticos e daqui saia com fortunas enormes no cofre da mãe, do pai, da avó ou de outros quaisquer. Hoje alguns dizem que não e que é populismo, mas lá fora os portugueses sabem que é tempo deste Parlamento finalmente criminalizar o enriquecimento ilícito. Olhamos para o que dizem os jornais e vejam como nos envergonha coisas destas. Entram pobres e saem ricos. Será possível condenar políticos em Portugal? Qualquer um que olhasse para isto, de lá de fora cá para dentro, pensaria que vivemos no reino da Macedónia ou numa Albânia escondida pela União Soviética. Mas não, é Portugal. Portugal, parte da Europa Ocidental, que não consegue e continua a não querer criminalizar o enriquecimento ilícito. Outros dizem-nos que esta é a história de como este Parlamento nunca conseguiu ter um consenso. E só isso devia nos fazer parar para pensar hoje. Como é que chegamos a acordo com tanta coisa e não conseguimos chegar a acordo para criminalizar aqueles que vivem à conta do dinheiro dos portugueses, que vivem ocultando o rendimento aos portugueses e que vivem a roubar dinheiro que é de todos e que devia ser de todos distribuído? Hoje este Parlamento tem uma oportunidade única para o fazer. Queria terminar esta intervenção, Sr. Presidente, deixando claro aquilo que é o meu sentimento. Nós sabemos que o Tribunal Constitucional já por 2 vezes aferiu propostas semelhantes a esta. Sabemos também que o Tribunal Constitucional tem a função única de salvaguardar a Constituição. Mas também sabemos que somos nós os mandatários desse povo português. E também sabemos
que não podemos ceder naquilo que é o objetivo essencial de criminalizar o enriquecimento ilícito. Todas as outras tentativas que visam transformar o enriquecimento ilícito numa espécie de obrigação declarativa acrescida ou uma obrigação fiscal subsequente podem até vir a passar no crivo do Tribunal Constitucional, mas não salvaguardarão o essencial, que é dizer aos portugueses que não é tolerável que quem gera o seu dinheiro, quem dá a cara todos os dias pela República, chegue sem nada, saia com tudo, sem sequer justificar. Essa era a mensagem que devíamos passar hoje. E devíamos mostrar neste Parlamento um ato de resistência porque sabemos que, neste caso, a história está do nosso lado, a razão está certa e aqueles que esperam de nós a ação são os que esperam que criminalizemos o enriquecimento ilícito. Passaram anos demais e décadas demais. Várias vezes e em várias décadas este Parlamento discutiu a criminalização do enriquecimento ilícito. Mesmo com o Governo a querer esconder este dia, mesmo com o Governo a querer esconder esta iniciativa, mesmo com a Ministra da Justiça a vir cá 2 dias depois para fingir e fazer de conta em relação ao enriquecimento ilícito. É a nós e só a esta Câmara que cabe dar o sinal fundamental de que podemos, devemos e queremos criminalizar o enriquecimento ilícito como luta fundamental contra a corrupção. Esta é uma proposta equilibrada, que remete para a legislação fiscal em muitos dos domínios, que remete para um aumento de pena para 5 anos, nomeadamente possibilitando, nos casos de titulares de cargos políticos, a aplicação de medidas de coação previstas no Código de Processo Penal. Esta é uma proposta em muito semelhante ao que de melhor se faz nos países europeus próximos de nós. E hoje podemos escolher ou dar o passo, ou voltar a acovardar-nos como sempre, perante as trevas de um país que não sai nem consegue sair da luta fraca, ténue e muito, muito tímida contra a corrupção. Nós temos, devemos e vamos combater a corrupção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para apresentar o seu projeto de lei a Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Porque não há pedido de esclarecimento. A Sra. Deputada Cristina Rodrigues tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A legislação em vigor apresenta falhas no cumprimento dos objetivos de combate à corrupção no nosso país, nomeadamente no que diz respeito à falta de consequências penais para o enriquecimento ilícito e ocultação de riqueza. A situação torna-se especialmente alarmante quando quase 90% dos portugueses acredita que há corrupção no governo e que os deputados na Assembleia da República e os banqueiros estão entre os mais corruptos. Este tipo de crença mina a confiança dos cidadãos nas instituições, afastando-os da vida política, reduzindo a sua participação e, consequentemente, enfraquecendo a democracia. Os titulares de cargos políticos têm uma responsabilidade acrescida no que diz respeito à transparência dos seus rendimentos, não só devem declará-los, como devem justificá-los e, por fim, devem ser punidos em caso de ocultação intencional de riqueza. Assim, tendo em conta o princípio da boa gestão dos assuntos e recursos públicos, importa tomar medidas que promovam uma cultura de rejeição da corrupção, devendo, para tanto, ser feito um esforço de impedir a retirada de vantagens económicas desta prática criminosa. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar agora às demais intervenções. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado João Oliveira, do PCP. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, há 14 anos que o PCP trouxe a primeira proposta sobre criminalização do enriquecimento injustificado que foi discutida na Assembleia da República. Essa luta temos-la levado por diante e continuaremos a bater-nos por ela, e temos muita coisa a dizer sobre o combate à corrupção e à criminalidade económica e financeira, sobre a criminalização do enriquecimento injustificado, e diremos tudo o que temos a dizer no debate que está agendado para sexta-feira, em que todos os grupos parlamentares tiveram a oportunidade de apresentar propostas e iniciativas legislativas. Sob o agendamento de hoje e esta proposta em concreto que o Sr. Deputado do Chega aqui nos traz,
tenho apenas duas notas muito simples a deixar. Uma primeira para dizer que se trata apenas de um fingimento sobre o combate à criminalização, ao enriquecimento injustificado, porque quem quer verdadeiramente combater o enriquecimento injustificado não apresenta uma proposta inconstitucional como apresenta o Sr. Deputado do Chega. E se o objetivo do Sr. Deputado do Chega era falar sozinho sobre enriquecimento injustificado, por nós ficará a falar sozinho. Muito obrigado e boa tarde. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Cláudia Santos, do PS. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, este é o primeiro plenário com a ordem do dia fixada pelo Chega e o Chega escolheu trazer-nos um projeto de lei que tem uma exposição de motivos que refere a corrupção endémica em Portugal e seria, pelo menos à primeira vista, uma iniciativa sobretudo orientada para o combate à corrupção, ainda que não só. À primeira vista, essa intenção de contribuir para um debate sobre a corrupção mereceria ser saudada. Estamos todos muito cientes de que a corrupção é um dos principais problemas de todas as democracias e um dos principais desafios da nossa agenda política. Já ninguém acredita, como se acreditava no século passado, quando Fukuyama escreveu O Fim da História, que tínhamos finalmente descoberto o modelo perfeito do governo dos povos, o modelo das democracias liberais ocidentais, vitorioso depois da queda do Muro de Berlim, e que o aperfeiçoamento desse modelo levaria por si só à erradicação da corrupção. Hoje sabemos que não foi assim, que não é assim, sabemos que mais corrupção significa menos hospitais e menos escolas e sabemos que temos de continuar à procura de soluções. E por isso, à primeira vista, seria de louvar a escolha do Chega de trazer um assunto tão importante a este debate. O problema é que o Chega escolheu trazer a este debate uma resposta à criminalização do enriquecimento ilícito que sabe que é uma resposta impossível. E ao escolher trazermos uma resposta à corrupção que toda a gente sabe que é impossível, escolheu não nos trazer resposta nenhuma. O engano está logo no nome. Enriquecimento ilícito. Sabemos todos que o enriquecimento, se é ilícito, já é crime. Aquilo que o Chega insiste em criminalizar não é o enriquecimento ilícito. O que insiste em criminalizar é o enriquecimento com origem desconhecida. E o problema está mesmo aí, em querer dar por ilícito um enriquecimento cuja origem é desconhecida. Há um ponto, que é o ponto de partida, em que estamos todos de acordo. A riqueza incompreensível pode ser um sintoma de que foi obtida através da prática de crimes. E a riqueza incompreensível de agentes públicos pode ser um sintoma de corrupção. E a pergunta é: deverá esta riqueza incompreensível ser fundamento para que os seus titulares possam ser condenados por um crime sem que sejam provados os crimes geradores do aumento patrimonial? Mesmo que se admita que sim, que a resposta deve ser afirmativa, que a existência desta riqueza incompreensível deve ser criminalizada, há a partir daqui dois caminhos. Um caminho impossível e outro caminho possível. Os muitos projetos de lei que vão ser discutidos na próxima sexta-feira escolheram o caminho que parece possível, ainda que com variações, admitem que seja crime a omissão de declarar aumentos patrimoniais a partir de um certo montante, porque essa ocultação implica a violação de um dever de transparência. Mas o Chega está sozinho na escolha do outro caminho, aquele que o Tribunal Constitucional já declarou em 2012 e em 2015 que é impossível. Escolheu aquele caminho em que o que se criminaliza é a detenção de uma riqueza que é incongruente com os rendimentos lícitos. Escolheu, portanto, o caminho que viola a presunção de inocência, porque assenta na presunção de que o património resulta de uma atividade criminosa que não se provou
mas que deve ter existido. Escolheu o caminho que também viola o princípio da legalidade por falta de descrição pelo legislador da ação ou da omissão proibidas, porque aquilo que se quer criminalizar é um Estado, o estar rico, e não alguma coisa descrita pela lei que a pessoa fez ou deixou de fazer. E por isso, ao escolher um não caminho, porque um caminho impossível é um não caminho, o Chega sabe que não tem nenhum projeto de lei que permita a criminalização da ocultação da riqueza. Acompanho o entendimento do Sr. Deputado João Oliveira de que não há grande utilidade em perder tempo a esmiuçar detalhes deste projeto de lei que o próprio Chega sabe que não poderá vingar. Aquilo que porventura vale a pena é sublinhar as razões pelas quais não o aprovaremos. O problema da criminalização nestes termos do enriquecimento ilícito é que não se estaria a criminalizar um enriquecimento que se prova que é ilícito, mas sim um enriquecimento que se presume que é ilícito. Não se faz prova de que seja um enriquecimento proveniente da corrupção, do tráfico de droga, da contrafação ou até do assalto a bancos. E é por isso que condenar alguém presumindo que enriqueceu a praticar crimes é tão flagrantemente violador da presunção da inocência e do princípio da legalidade criminal. Façamos a justiça ao Chega de reconhecer que tentaram mutilar antes a presunção de inocência através do seu projeto de revisão constitucional. Quiseram alterar o artigo 32, número 3 da Constituição, num sentido que teria amputado a presunção de inocência para abrir a porta a este projeto de lei. Mas esse projeto de revisão constitucional sussurrou e por isso permanece apenas a perplexidade. Porque insistiu o Chega em trazer a este Parlamento um projeto de lei que todos sabemos, até o Sr. Deputado, que é incompatível com a Constituição. O Chega sabe que não conseguiu a alteração da Constituição que julgava necessária para criminalizar um enriquecimento ilícito. Se o sabe, porque insistiu em apresentar este projeto, a que deu uns retoques de última hora que não o tornaram melhor. Sobretudo, porque insistiu num caminho impossível, quando há outro caminho que parece possível. Talvez este projeto de lei seja mais fácil de promover em 30 segundos. Talvez votar contra ele precise de uma explicação mais esforçada. É verdade que a presunção de inocência não é fácil de explicar nas redes sociais, porque não é uma coisa intuitiva. Cada um de nós forma as suas convicções pessoais sobre a vida e sobre os outros, e não há nada de mal nisso. Cada um de nós é livre de acreditar naquilo que quiser, e a presunção de inocência, que é um princípio do processo penal, não o impede. Mas a presunção de inocência é, ainda assim, contraintuitiva, porque nos diz que ninguém pode ser condenado só porque parece culpado, se no processo penal essa culpa não for provada. E é preciso compreender que é precisamente a presunção de inocência que dá sentido ao processo penal. Sem presunção de inocência, esse conjunto encadeado de atos, a que nós chamamos processo, ou não é preciso, porque a pessoa é castigada sem processo, ou é apenas uma farsa orientada para a confirmação de impressões ou de clamores públicos. Por isso, a presunção de inocência é a condição da existência de um verdadeiro processo penal. É, ao mesmo tempo, a sua pedra angular e a sua pedra de toque. E é como a democracia. Por mais que em certos momentos nos possa parecer difícil viver com ela, seria seguramente muito pior viver sem ela. Nós sabemos que há quem esteja disposto a viver sem democracia, mas nós não estamos. Talvez tudo isto possa ser dito de uma forma mais simples. A presunção de inocência e o princípio da legalidade consagram um direito humano. O direito humano que qualquer pessoa tem a não ser privada da sua liberdade sem que o Estado prove a sua culpa de acordo com a lei. E nos conceitos de legalidade e de presunção de inocência vivem séculos de luta pela liberdade. E talvez tenhamos, afinal, algo a agradecer ao Chega no final deste plenário.
Quando nos levantarmos para votar contra este projeto de lei, porque ele viola a presunção de inocência e também o princípio da legalidade criminal, estaremos juntos a reforçar o nosso respeito pelo Estado de Direito e o nosso compromisso comum com os direitos humanos. Porque o nosso desafio é combater a corrupção em nome do Estado de Direito, não contra o Estado de Direito. Até porque sem Estado de Direito não há nunca menos corrupção, o que pode haver é mais corrupção melhor escondida. E termino, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, combater a corrupção defendendo o Estado de Direito não é o desafio do projeto de lei do Chega que discutimos nesta quarta-feira. Esse será o desafio de sexta-feira para todas as senhoras e todos os senhores deputados, a larguíssima maioria deste Parlamento, da esquerda à direita, que acreditam nos direitos humanos e que têm orgulho na história da justiça penal do nosso país. No dia 10 de julho de 1867, foi publicada no Diário de Notícias uma carta que Vítor Hugo nos escreveu. Vítor Hugo, que já era à época o muitíssimo aclamado autor de Os Miseráveis e de Notre-Dame. Por intermédio do seu amigo Brito Aranha, escreveu a todos os portugueses, logo depois de termos abolido a pena de morte. Referia-se a nós, e vou citar, como um pequeno povo que tem uma grande história, e disse-nos: felicito o vosso Parlamento, os vossos pensadores, os vossos escritores e os vossos filósofos. Felicito a vossa nação. Portugal dá o exemplo à Europa. A liberdade é uma cidade imensa da qual todos somos cidadãos. Fim de citação. Há momentos na vida de um povo em que alguns se esquecem de quem somos. Ler cartas como aquela que Vítor Hugo nos escreveu pode ajudar-nos a recordar não só quem somos, mas também o património jurídico-penal que é nosso e que temos o dever de honrar. Muito obrigado, Sra. Deputada. Antes de passarmos à próxima intervenção, queria dizer o seguinte: o registro que fizemos até agora não foi feito como registro para efeitos de votação e deveria ter sido. E, portanto, para não termos que fazer um novo registro na altura, eu pedi aos seus deputados que já se registaram que desconsiderem esse registro e que façam um novo, para que seja considerado para efeitos de votação, e assim os seus deputados já poderão sair da sala ficando registados. Vamos só fazer uma breve pausa devido ao ruído dos terminais. Bom, temos em condições de continuar. Portanto, para uma próxima intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a agenda desta tarde é um truque. Todos sabíamos há muito tempo do agendamento para esta sexta-feira de um debate sobre o combate à corrupção, no qual serão debatidas iniciativas legislativas de todas as forças com representação parlamentar. Confronto de propostas, identificação de convergências e de diferenças, assim manda a democracia que se faça. O Chega sabia desse agendamento e, em vez de pôr a sua proposta em disputa com todas as outras, fez um truque, marcando para hoje o que vai ser discutido na sexta-feira. Malabarismo parlamentar, truque regimental, jogo político. O Chega gosta muito de se apregoar como partido contra o sistema, mas, na verdade, mostra-se como partido do pior que o sistema tem. Chico espertismo tático,
partidarite primária, quando as responsabilidades pela construção de maiorias determinadas contra a corrupção são mais exigentes. É dessa maioria que o país precisa para dar agora o passo que há muito devia ter dado, criminalizando a ocultação de incrementos patrimoniais por responsáveis por cargos políticos e altos cargos públicos. O Bloco de Esquerda está totalmente determinado, como sempre esteve, em criar condições para que este passo seja dado e que uma maioria o mais ampla possível lhe dê a força política que corresponda à força de reivindicação social que ela tem. Por isso, será na sexta-feira, e não hoje, que apresentaremos o nosso projeto e os nossos argumentos, como nos comprometemos a fazer. A competição pequenina entre egos partidários não é o que nos anima. Deixamos isso para o Chega, porque é esse e só esse o campeonato que o Chega quer jogar. Hoje diremos apenas que a pior maneira de contribuir para a luta pela criminalização do enriquecimento injustificado é propor soluções inconstitucionais que criam a ilusão de força, mas que se desfazem em nada por causa da sua impossibilidade de se tornarem em lei. O projeto do Chega enferma de evidentes e grosseiras inconstitucionalidades. E o Sr. Deputado André Ventura sabe-o melhor do que ninguém. Vem, portanto, a jogo com uma proposta que não contará para a solução deste problema e se limitará a criar ruído. Jogo, truque, ruído, ilusão. Eis um partido do sistema a atuar. O Bloco de Esquerda não quer ruído sem consequências, quer mesmo que a criminalização do enriquecimento injustificado seja aprovada. Não contem connosco para o campeonato dos decibéis, contem connosco para uma atuação séria e determinada no combate à corrupção. Esse é o compromisso do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Nelson Silva, do PAN. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Penso que todos e todas convergimos na ideia de que é absolutamente inadmissível que existam casos de titulares de cargos políticos que, quando saem dos seus cargos, têm acréscimos de património e rendimentos não justificados, quase como se o dinheiro aparecesse por simples magia e sem que isso seja verdadeiramente punido. Isto é tanto mais grave quando é conhecido por todos e por todas que vivemos num país onde, dizem estudos internacionais, 48% das pessoas já se serviram das chamadas cunhas e 80% dos empresários consideraram que o pagamento de subornos e a utilização de contactos privilegiados são as formas mais fáceis de conseguir certos serviços públicos. Esta situação, senhoras e senhores deputados, é absolutamente lamentável e exige medidas de prevenção de conflitos de interesse e de maior transparência em sede de obrigações declarativas e exercício de funções, mas também de punição. E hoje falamos precisamente de punição. Discutimos se o enriquecimento ilícito deve ser ou não punido. E aqui a posição do PAN não podia ser mais clara. Sem dúvida alguma que sim, que se deve criminalizar o incremento do património de um titular de cargo político que não pode, por si só, ser razoavelmente identificado. Desde logo, porque esta é uma exigência que decorre do direito internacional e que o nosso país, ano após ano, tem incumprido. A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção
ratificada pelo nosso país em 2007, estabelece que cada Estado-parte deverá considerar a adoção de medidas legislativas e de outras que se revelem necessárias para classificar como infração penal quando praticado intencionalmente o enriquecimento ilícito, isto é, o aumento significativo do património de um agente público para o qual não consegue apresentar uma justificação razoável face ao seu rendimento legítimo. Esta disposição, tão bem concretizada, por exemplo, em França, em Hong Kong ou na América do Sul, continua, lamentavelmente, por cumprir no nosso país, essencialmente por falta de vontade de PS e PSD. Sabemos que a criminalização do enriquecimento injustificado é complexa. Sabemos que já foi tentada por 2 vezes e em ambas foi considerada inconstitucional pelo Tribunal Constitucional, que entendeu que nos termos em que se apresentava, por não ter um bem jurídico protegido, desrespeitava o princípio da proporcionalidade e por não identificar uma ação ou omissão proibida, violava o princípio da legalidade. A proposta do Chega, assim como a do PCP, que é votada na sexta-feira, insistem nestes erros e são, por isso, um mero número populista para eleitor ver e que não quer realmente resolver este grave problema do país. Sem prejuízo de entendermos que esta deve ser uma matéria discutida em sede de revisão constitucional, feita sem beliscar o essencial dos princípios do Estado de Direito democrático, entendemos que, à luz do quadro constitucional vigente, é possível criminalizar o incremento significativo de património de um titular de cargo político. Por isso mesmo, na próxima sexta-feira, levamos à discussão uma iniciativa que garante um alargamento das obrigações declarativas dos titulares de cargos políticos, passando a exigir-lhes que, no momento em que deixem o cargo e até 3 anos depois, tenham de declarar, por exemplo, as promessas de vantagem, assim como os factos geradores de alterações patrimoniais relevantes. Queremos ainda que se efetive a criminalização de quem não entregar a declaração de rendimentos ou ocultar património e, claro, não esquecemos as ofertas e hospitalidades, propondo pena de prisão para quem oculta o recebimento de ofertas e serviços no exercício de cargo público. Paralelamente, propomos que todos os acréscimos patrimoniais não justificados, uma vez detectados, passem a ter uma punição por via fiscal que garanta a sua tributação a 100% em sede de IRS. Garante-se assim a devolução integral do acréscimo patrimonial indevido e melhora-se um regime que, nos termos em que está atualmente, diz ao infrator que até compensa infringir porque só tem de devolver 80% do que recebeu indevidamente, algo que, no mínimo, dá um sinal errado à sociedade civil. Antes de terminar, não posso deixar de salientar que hoje vemos o Chega, que tantas vezes se arroga de ser o arauto do combate à corrupção, a apresentar em plenário, quase pela primeira vez em quase 2 anos de mandato, uma proposta que, apesar de ser inconstitucional, visa o combate à corrupção. Não nos esquecemos de quando o PAN propôs aqui a regulamentação do lobbying, medidas de transparência da filiação em associações de caráter discreto, novo modelo de nomeação dos membros do Conselho de Administração do Banco de Portugal, a criação de um portal de transparência para os fundos europeus ou a limitação da ligação de deputados a órgãos sociais de clubes de futebol, e o Chega nada apresentou, para não mencionar os casos em que nem sequer participou do debate. Mas mais grave foi quando o próprio Chega se juntou ao PS e PSD para chumbar as propostas do PAN que visavam o fim dos vistos gold, que são considerados pelo Parlamento Europeu e pelo Comitê Económico e Social Europeu como um dos grandes focos de corrupção do nosso país, ou a realização de uma avaliação de custo-benefício do regime da Zona Franca da Madeira, considerada por diversos peritos um foco de branqueamento de capitais que já serviu de lavandaria à cleptocracia angolana, a magnatas do futebol ou a empresas ligadas ao BES. Senhor Deputado André Ventura, estar ao lado das pessoas e zelar pelos seus interesses não se faz com discursos diários populistas e uma postura fraca com os fortes e forte com os fracos. Faz mostrando coerência. E coerência não é pregar o combate à corrupção e depois da prática não votar em conformidade às propostas que se fazem nesta Casa. Alguma dúvida sobre o que significa a palavra coerência e o PAN está ao dispor para esclarecer. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado João Oliveira inscreveu-se para um pedido de esclarecimento. Sucede que
O Sr. Deputado Nelson Silva já não tem tempo, portanto, a menos que o Sr. Deputado João Oliveira ceda tempo para responder, o Sr. Deputado João Oliveira cede 1 minuto para a resposta. Muito bem. Nesse caso, o Sr. Deputado João Oliveira tem a palavra para pedir esclarecimentos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu já não tinha sequer pensado em intervir no debate, mas a sua intervenção obriga-me a fazer-lhe um pedido de esclarecimento e para o qual espero mesmo obter uma resposta. Porque o Sr. Deputado fez uma comparação entre duas iniciativas que não têm nada a ver uma com a outra e agora vai ter que justificar como é que faz essa comparação. O Sr. Deputado vai ter que explicar como é que compara a iniciativa do Chega, que pretende prender quem tenha um determinado rendimento ao património, com uma proposta do PCP que cria uma obrigação fiscal cujo incumprimento determina a prática de um crime. O Sr. Deputado tem que explicar como é que o Sr. Deputado compara um projeto do Chega que inverte o ónus da prova e obriga as pessoas a fazerem uma prova quase negativa relativamente a uma presunção da prática do crime que já cometeram, com o projeto de lei do PCP que, fixando a exigência de uma obrigação declarativa e verificando o incumprimento dessa obrigação, determina nessas circunstâncias a verificação da prática de um crime sem inverter o ónus da prova. O Sr. Deputado vai ter que explicar onde é que encontra no projeto de lei do PCP violação das normas constitucionais na comparação que fez com o projeto de lei do Chega. E eu até lhe facilito a resposta que pretendo do Sr. Deputado. Diga-nos lá qual é o artigo do projeto de lei que é igual ao projeto de lei do Chega que o Sr. Deputado aqui referiu. Sr. Deputado Nelson Silva, em tempo cedido pelo PCP, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer o pedido de esclarecimento ao deputado João Oliveira. De facto, aquilo que eu disse na minha intervenção, não estou a dizer que é exatamente igual. Aquilo que eu disse, se me ouviu bem, se os senhores deputados me ouviram bem, e se quiserem eu posso entregar a intervenção por escrito, porque tenho toda escrita e não desviei nem 1 centímetro, a verdade é que a única comparação que eu faço é que, de facto, a proposta do PCP e a proposta do Chega, que nos apresenta aqui hoje para discussão, é que estão feridos num momento de efetiva aplicação da própria lei para resolver o problema. Tanto que eu inclusivamente disse, sim senhor, que a proposta do PCP que vai à votação na sexta-feira também tem alguns dos erros de inconstitucionalidade que não são iguais à proposta do Chega. Logo aí, estar a tentar pôr na minha boca, a dizer que eu disse que a proposta do PCP e do Chega é exatamente a mesma coisa, creio que isso é um pouco falta de desonestidade política, mas cá estaremos para fazer a discussão. Muito obrigado, Sr. Deputado. Momento. Muito obrigado. Para uma intervenção pelo PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Peixoto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Se alguém imagina que a criminalização da ocultação de riqueza, também conhecida por enriquecimento injustificado ou enriquecimento ilícito, vai acabar ou diminuir significativamente a corrupção em Portugal, penso que está a ser otimista. É avisado que se diga desde já, para baixarmos as expectativas, que este passo que é dado por todos, desde a esquerda à direita deste Parlamento, não é nem nenhum ovo de Colombo, não é nenhuma cura para todos os males, nem é nenhuma receita milagrosa. Quem quiser prevaricar e tiver 2 dedos de testa, só com muita inabilidade se deixará apanhar. E vamos lá ver se com estas iniciativas, que são louváveis, não estamos a complicar apenas a vida aos políticos e aos altos titulares de cargos públicos sérios e honestos, e o corrupto escapa na mesma. Vamos lá ver se não é isso que vai acontecer. Tudo faremos para que não seja assim. Mas, senhores deputados, enquanto o Estado engordar, os salários emagrecerem, a burocracia aumentar e a qualidade da democracia decrescer, a corrupção continuará a proliferar.
Ainda assim, estamos perante um avanço que julgamos dever ser assinalado e sublinhado. Investigar um titular de um cargo político ou cargo público que, consciente e deliberadamente, não queira justificar a origem da sua riqueza súbita é um imperativo de decência e de transparência. Para nós, só exerce estes cargos quem quer. Eles ainda não são uma espécie de serviço militar obrigatório ou de escolaridade obrigatória. Quem quiser exercê-los sabe de antemão que fica sujeito a obrigações específicas. E se não pretender sujeitar-se a elas, tem bom remédio, não se candidata ou não aceita a nomeação. É muito simples. E, portanto, para o PSD, faz todo o sentido que se preveja a necessidade de justificação da proveniência das alterações patrimoniais superiores a 50 salários mínimos. Para que todos saibam, lá fora, estamos a falar de 33.250 euros. Mas aquilo que é extraordinário e não pode passar ao lado deste debate é que muitos daqueles que vieram agora a correr para o mercadinho da honradez e da probidade, e, vamos ser sérios, só o fizeram à boleia de um processo que indignou o país e que tem como alvo e destinatário específico um ex-primeiro-ministro socialista. É verdade. Mas todos aqueles que durante estes anos todos não vieram a jogo, agora, e depois de andarem longe destes combates e de enfrentarem até quem os quis travar, agora cá estão, cá vieram. Mas se há mesmo partido, e isto orgulha-nos muito, se há partido com pergaminhos e com história nesta matéria e nesta luta pela criminalização da ocultação de património, esse partido é o PSD. Querem ver? Em 2007, ao Sr. Deputado João Oliveira, em 2007 só houve um partido que teve esta preocupação. Esse partido chama-se PSD. O PCP só veio em 2009. Vamos lá pôr as coisas como elas são. Só veio em 2009. O PCP fez uma coisa decente. É que em 2007, quando o PSD propôs a criminalização do enriquecimento ilícito, o PCP votou a favor. O Bloco de Esquerda também, o CDS. Aliás, todos votaram a favor. Menos um partido. Eu não preciso dizer qual é. Já vão descobrir. Em 2009, o PSD apresentou idêntica proposta. E depois de um sinal positivo, porque a proposta foi apresentada na generalidade, esse partido que em 2007 não quis a criminalização do enriquecimento ilícito, veio também, em sede de comissão eventual criada para acompanhar este fenómeno, veio também votar contra. Quem foi o partido? Quem foi? Adivinhem lá. O Partido Socialista. Pois é evidente. Em 2012, o PSD, juntamente com o CDS, voltou a apresentar o mesmo projeto. Foi aprovado por todos. Mas houve um partido, também em 2012, o incontornável Partido Socialista, votou contra. E em 2015, o PSD voltou à carga, insistente, voltou à carga. E aí o Partido Socialista já foi acompanhado daquela que viria a ser a geringonça, que um pouco depois se viria a constituir, e a tal geringonça votou contra a nossa proposta de criação do crime de enriquecimento ilícito. É verdade que o Partido Socialista dirá, em resposta a isto, bom, vem dizer que o Tribunal Constitucional vetou a lei do enriquecimento ilícito. É verdade, mas isso não é tudo. Isso não é tudo. Sabem porquê, senhores deputados? Porque nos últimos 14 anos o PS foi governo 10 anos. E o PS no governo podia ter encontrado uma alternativa ao enriquecimento ilícito que o Tribunal Constitucional chumbou, mas nunca vieram com essa alternativa. E, portanto, o PS, aliás, e o governo até
excluiu o enriquecimento ilícito desta estratégia recente que aprovou de combate à corrupção e só apresentou agora uma proposta. E esta é que é a verdade, porque percebeu que ficava só e mal acompanhado. Percebeu e, portanto, veio logo a correr apresentar essa proposta ao fim de 14 ou 15 anos de luta do PSD. E, portanto, porque é que eu faço esta história toda? Para dizer a esta Câmara que o PSD está neste debate com uma enorme autoridade, com uma vontade imensa de discutir esta questão e está a fazê-lo de cabeça levantada e de cara lavada. Não tem problema nenhum relativamente a isto. Nós não ignoramos, como é evidente, não ignoramos os argumentos que conduziram os chumbos do Tribunal Constitucional e, por isso, apresentámos um projeto que nós entendemos que foi prudente e cauteloso. Daqui a 2 dias, é verdade, na sexta-feira, vamos debater aqui todos os projetos com maior detalhe, mas há uma coisa que desde já pode ser adiantada e que é absolutamente irrefutável. O PSD optou por apresentar um projeto que tem um efeito pedagógico importante e que tem um potencial dissuasor que me parece que o distingue dos outros projetos. Não, é que o projeto do PSD obriga a que se faça uma comunicação obrigatória ao Ministério Público no caso do titular do cargo político ou do cargo público não querer justificar a proveniência da sua variação patrimonial. E todos percebem que basta esta comunicação ao Ministério Público para desviar qualquer candidato de qualquer tentação de não fazer a justificação destes rendimentos. Porque só um kamikaze, só para nós, só um kamikaze é que não apresenta a justificação sabendo que a seguir é investigado pelo Ministério Público e é logo rotulado na praça pública de criminoso. E, portanto, talvez, nós às vezes com pequenos passos arranjamos grandes soluções. E talvez o PSD, neste projeto, consiga encontrar aqui, do ponto de vista psicológico, sociológico, do exemplo, do dever ser, a solução mais adequada, não é preciso ser muito musculada, mais adequada para purificar e higienizar a vida pública e a vida democrática. O que nós queremos aqui dizer é que, mais tarde ou mais cedo, a lei vai ser aprovada. Já sabemos isso. Não há um único partido que não tenha apresentado a sua proposta. Portanto, embora os pormenores estejam no detalhe, e é na especialidade que nós vamos ver se isto passa ou não passa, a verdade é que há um interesse do país, para que a redação a aprovar seja, em primeiro lugar, eficaz. Em segundo lugar, tenha conformidade constitucional. E por isso nos parece, sinceramente, que ninguém deve adotar aqui posições inflexíveis, dogmáticas, relativamente a esta matéria e, portanto, todos deverão estar abertos, entendemos assim, a encontrar consensos na fase da especialidade que se seguirá. É mais uma lei, não há dúvida nenhuma sobre isso e nós não nos podemos livrar das leis. Mas, senhores deputados, eu penso que todos concordarão com isto. O que faz falta ao país não são tanto leis nesta matéria. O que faz falta ao país e à justiça, aos seus agentes, são meios, são instrumentos e são recursos. E aí, não me levem a mal, o Governo tem marcado passo, tem parado no tempo. Reparem que há 2 anos que aprovou a criação da entidade da transparência, pois ainda não foi capaz, em 2 anos, de a criar e de a instituir. Como é que os senhores depois se admiram que, perante este impasse, que, por exemplo, o índice do The Economist coloque Portugal, ou desclassifique Portugal, da categoria de país totalmente democrático? Ou então, como é que se admiram que no índice da percepção pública da corrupção nós estejamos em lugares que não nos dignificam? É por isto, por esta incapacidade. E, portanto, senhores
deputados, senhoras deputadas, encharquem lá o Diário da República com as leis que entenderam. Ou mudamos a sério, e também temos que mudar nas atitudes, mas ou mudamos a sério, ou então tudo ficará na mesma, o país continuará a andar para trás, na esmagadora maioria dos indicadores continuará a estar mal colocado e, porventura injustamente, imerecidamente, cria uma ideia externa e internacional que talvez não seja consonante com aquilo que nós merecemos. Mas a verdade é esta, que nós e o Governo, se está a pôr a jeito, lá isso está. E é uma pena, porque eu acho que o nosso país merece, relativamente a esta matéria, de uma opção mais corajosa, mais ambiciosa, mas essencialmente de exemplos. E os exemplos têm de vir e têm que vir do Governo. E não têm vindo, como no debate de sexta-feira, nós vamos demonstrar à sociedade. Neste caso em concreto, acho que todos os partidos estão em harmonia relativamente à necessidade de se criminalizar a não justificação da ocultação de riqueza e, por isso, acho que vamos dar um passo gigante no sentido de colocarmos esta questão como uma questão prioritária também no combate à corrupção. Obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado João Oliveira. O Deputado João Oliveira tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carlos Peixoto, o meu pedido de esclarecimento é muito simples. É de saber se o Sr. Deputado fez a pesquisa na base de dados que devia ter feito para procurar o enriquecimento injustificado. Porque o Sr. Deputado não tem razão. Porque sabe que em 2007 é verdade que o PSD apresentou o projeto 374, onde previa a criminalização do enriquecimento ilícito. Mas fez isso já com a consciência pesada. Depois de ter chumbado o projeto de lei 360, Sr. Deputado. 360 vem antes do 374. E foi no projeto de lei 360 que o PCP trouxe à Assembleia da República a primeira discussão sobre a criminalização do enriquecimento injustificado. O título não tinha esse nome, se calhar por isso o Sr. Deputado não encontrou na pesquisa que fez na base de dados. Mas ele está lá, é a proposta da criação do artigo 374-A, que aparece nesse projeto de lei 360 e que lamentavelmente só não viu a luz do dia no processo legislativo que foi concluído então, porque o PSD se opôs a ele. E, portanto, Sr. Deputado Carlos Peixoto, o meu pedido de esclarecimento era para saber se o Sr. Deputado efetivamente tinha noção disso ou não. Isso foi um lapso quando disse que tinha sido o PSD, de facto, a tomar essa iniciativa, mas acrescento ainda uma outra questão que é mais relevante. Quando, na sexta-feira, discutirmos a solução para a criminalização do enriquecimento injustificado, que não tem problemas de inconstitucionalidade, que permite o combate a esta realidade no quadro que a Constituição prevê e no quadro em que a Constituição permite que esta realidade seja combatida do ponto de vista penal, o PSD que resposta é que vai dar desta vez? Vai dar a mesma que deu quando chumbou o projeto de lei 360/10 que o PCP apresentou na altura com esse caráter pioneiro em 2007 para a criminalização do enriquecimento injustificado, ou desta vez vai tomar uma posição diferente e vai de facto contribuir para que esta realidade possa ser punida criminalmente e que possa haver uma solução nesse sentido? Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Peixoto para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Oliveira, muito obrigado pela questão que me colocou. Eu tenho aqui as iniciativas que entraram na 10ª legislatura e vejo, de facto, o projeto de lei do PCP 360, que não só não tinha o alcance que tinha o projeto de lei do PSD, que era o 374, como não tem sequer o mesmo título. É que o PCP apenas deu como título a este projeto Medidas Legais de Combate à Corrupção e à Criminalidade Económica ou Financeira. O título do projeto do PSD era o crime de enriquecimento ilícito. Mas ao Sr. Deputado, não é isso que verdadeiramente interessa. Não estamos aqui nessa competição para saber quem é que veio primeiro para este... Não estamos e nunca estivemos. Agora, estamos, talvez, mais preocupados em perceber quem é que foi coerente e quem é que o não foi. E é o PCP que tem que explicar porque é que ao longo destes anos todos votou sempre ao lado do PSD. Quando o PSD propôs o crime de enriquecimento ilícito e quando passou a estar na geringonça, ou quando a geringonça estava à beira dos seus olhos. Inverteu
deu uma cambalhota e passou a votar contra aquilo que o PSD propôs. Isso é que o senhor tem que explicar. Portanto, não era uma pergunta que o senhor tinha que me fazer a mim, mas é a pergunta que eu faço ao senhor deputado João Oliveira. Porque é que o PCP mudou de posição quando passou da oposição para muleta do governo? Muito obrigado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, do PEV. Boa tarde, Sr. Presidente. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os Verdes consideram que o combate à corrupção é um combate que se impõe por motivos e imperativos éticos, mas também para melhorar a nossa vivência democrática e credibilizar as nossas instituições. É um combate na defesa e na afirmação de uma cultura de responsabilidade, na qual, a nosso ver, ganha uma importância decisiva a necessidade da criação do crime de enriquecimento injustificado e ocultação de riqueza. Bem sabemos que a criação deste tipo criminal não será certamente a solução para acabar com a corrupção, mas assumirá uma importância decisiva para o sucesso no seu combate, porque, de facto, a impunidade a que os cidadãos tantas vezes vão assistindo perante o enriquecimento estranho de pessoas que exercem funções públicas não fragiliza apenas a ideia de justiça, acaba por desacreditar também o conjunto das instituições democráticas, criando fortes desconfianças sobre o seu funcionamento. Mas, na perspectiva dos Verdes, a solução é encontrar, para quem pretende de facto um combate efetivo e sério à corrupção, terá de ser construída de forma a não deixar quaisquer dúvidas relativamente ao respeito pelas garantias constitucionais, tanto ao nível penal como a nível processual penal, desde logo quanto à presunção de inocência e tudo o que ela pressupõe, nomeadamente as matérias relativas ao ónus da prova. Como todos estamos lembrados, a discussão que hoje fazemos não é nova. Já por várias vezes procurou legislar com o objetivo de criminalizar o enriquecimento injustificado, ainda que sem sucesso, ou porque as propostas foram rejeitadas nesta Assembleia, ou como foi o caso dos últimos processos legislativos sobre a matéria, os textos aprovados no Parlamento foram julgados inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional. Aliás, o processo de 2015 já tinha um fim mais que previsível, na medida em que, repetindo a fórmula de 2012, que já tinha sido declarada inconstitucional e, portanto, não passou por isso de uma forma por parte do PSD e do CDS, de aparentar que algo se estava a fazer, quando era certo e sabido que daí nada resultaria para reforçar a via legislativa de prevenção e combate à corrupção. O que de resto se veio a confirmar com a nova decisão de inconstitucionalidade por parte do Tribunal Constitucional. E do mesmo pecado padece esta iniciativa legislativa do Chega, como de resto, aliás, já foi alertado pelo Conselho Superior do Ministério Público, que considera que o projeto do Chega é o que levanta maiores problemas jurídico-constitucionais, exatamente por reproduzir uma solução já chumbada pelo Tribunal Constitucional e por duas vezes, uma em 2012 e outra em 2015. Foi também tendo presente estas duas decisões do Tribunal Constitucional que os Verdes optaram por seguir outro caminho para alcançar o mesmo objetivo e cuja discussão decorrerá na próxima sexta-feira. E optamos por esse caminho exatamente porque nos parece que dessa forma não se correm riscos de inconstitucionalidade, como do resto aconteceu com as propostas de 2012 e 2015, e como certamente aconteceria se eventualmente o projeto do Chega fosse aqui aprovado, como de resto todos sabemos, inclusivamente o Sr. Deputado André Ventura, que está farto de o saber. Porque se é verdade que o combate à corrupção pressupõe a consagração do crime de enriquecimento ilícito e a ocultação da riqueza, e se é verdade que Portugal assumiu até o compromisso no plano internacional, designadamente na Convenção de Mérida, de incluir o crime de enriquecimento injustificado no nosso ordenamento jurídico, também é verdade que devemos caminhar por soluções que não ofereçam dúvidas de conformidade constitucional, porque de outra forma o desfecho é mais que previsível, é uma perca de tempo. E, portanto, não acompanhamos a proposta do Chega, que votaremos contra, até porque, em bom rigor, a intenção do proponente não é seguramente criminalizar o enriquecimento injustificado ou ilícito, a intenção do proponente não é combater a corrupção, porque se assim fosse não se apresentava uma proposta com morte anunciada, que já foi declarada duas vezes inconstitucional pelo Tribunal Constitucional, porque a intenção que fica visível
é apenas de fazer o número que o Sr. Deputado André Ventura nos vai habituando. O costume, portanto. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Telmo Correia, CDS. Muito obrigado, Sr. Presidente. A primeira coisa que me ocorre dizer neste debate é que, independentemente de todas as outras considerações, o tema em si e a sua relevância para o Parlamento deveria exigir que o discutíssemos com seriedade. E a primeira questão aqui é a de saber: é ou não relevante criminalizar um enriquecimento injustificado? É ou não relevante o Parlamento pronunciar-se sobre esta matéria? Essa é a primeira questão, independentemente de tudo o resto, e parece que às vezes fica esquecida neste debate. É evidente que, como aqui também já foi dito, e eu estou muito de acordo, o combate à corrupção não se faz só por aqui. Disse-o ainda agora ao Sr. Deputado, eu estou de acordo, enfim, sem meios, sem tecnologia, sem investigadores, podemos criar as leis mais extraordinárias do mundo e nem todos os países adotaram esta solução, como sabemos. São, de resto, muito poucos os países que têm soluções deste tipo. E sem meios não vamos lá. E aqui há poucos anos eram responsáveis da Polícia Judiciária, já com este governo em funções, que falavam em asfixia ao combate à corrupção. E não nos podemos esquecer disso nunca neste debate. É de resto curioso, como aqui também já foi dito, que o Governo apresente um vasto pacote legislativo de combate à corrupção, que aqui discutiremos na sexta-feira, juntamente com as iniciativas dos partidos, e tenha precisamente deixado este tema de fora. Não se ter preocupado com ele, não se ter interessado por ele, mas curiosamente deixou de fora, mas é um bocado o gato escondido, mas com a proposta do Partido Socialista de fora, por assim dizer. Porque o Governo não apresenta, mas vem o Partido Socialista apresentar uma proposta precisamente para cobrir aquilo que o Governo não fez ou não quis apresentar nesta matéria. Dizer também que esta não é uma questão nova e tem razão o Sr. Deputado João Oliveira quando refere que o Partido Comunista, Partido Comunista Português, em várias versões e várias vezes, veio apresentar, sendo que sempre numa lógica muito declarativa e, portanto, não era o crime de enriquecimento injustificado, como foi proposto mais recentemente por PSD e CDS, era um outro modelo que, de resto, retomam e com toda a legitimidade. Em relação ao CDS, dizer que nós propusemos em 2012, conjuntamente com o PSD, e depois, de novo em 2015, também com o PSD, a criação deste tipo criminal. Não o fizemos de ânimo leve, fizemos-lo depois de muitas dúvidas, depois de muito tempo de trabalho, depois de muita análise jurídica, depois de ouvir muita gente e de uma forma séria para tentar, de facto, que este crime fosse criado e que não houvesse uma inconstitucionalidade. Mas não é fácil. Com a atual Constituição e com a Constituição que temos, não estou a dizer se bem se mal, não me pronuncio sobre isso, mas com o modelo constitucional que nós temos, não é, de facto, fácil. Mas fizemos-lo de forma séria. E foi por isso que fomos lá 2 vezes, mudando da primeira para a segunda. E, portanto, quer dizer, fazer aqui um número à volta disto. E eu diria que, indo agora à questão do Chega, se o Chega pretende com isto, essencialmente, fazer um número, não fico com grandes dúvidas sobre isso, porque nem eu, nem o Sr. Deputado André Ventura, nem ninguém tem dúvidas sobre o sucesso desta iniciativa de hoje, e, portanto, trata-se de um número de afirmação política. Eu diria que o contranúmero é pior ainda. Algum do contranúmero aqui que assistimos hoje é pior ainda. Porquê? Porque dizem tática, isto é inaceitável, usar um putestativo para isto, malabarismo, enfim, ouvimos de tudo. Como se os autores destas expressões nunca tivessem feito nenhum malabarismo no passado. Como se nunca o tivessem feito. Em segundo lugar, é tão curioso quanto isto, Srs. Deputados. Eu estive, por inerência de funções, na Conferência de Líderes. Na Conferência de Líderes havia 2 partidos e não um que queriam antecipar esta matéria.
Era o Chega que queria antecipar para hoje, dia 23, e o Partido Socialista queria antecipar para amanhã, dia 24. Entretanto, o Partido Socialista, e bem, desistiu. Mas a intenção era a mesma, Sr. Deputado João Oliveira. Quando chegámos lá, a intenção era a mesma. Era a do Sr. Deputado André Ventura e era a do PS. Ambos queriam discutir o enriquecimento ilícito antes do resto da discussão do pacote da corrupção. E, portanto, algumas das críticas que aqui são feitas não têm a ver nem com o tema, porque o tema acho que é reconhecido por todos que é relevante, nem com a iniciativa em concreto, tem a ver só com o autor. Eu compreendo isso, mas acho que é preferível não fazermos a discussão nesses termos. É preferível olharmos para a matéria e discuti-la de forma séria, sob pena de não discutirmos nada. Eu não concordo com inúmeras propostas de vários partidos e não concordo com grande parte das propostas do Chega. Agora, não vou dizer que não discuto só por causa do autor, porque senão não discutiria nenhuma proposta vinda de bancadas que estão à minha frente e cujo respeito democrático é igual ao que eu tenho com relação a qualquer deputado eleito presente nesta Câmara. De resto, convém dizer uma coisa, a proposta do Chega, com algumas alterações, e também aí eu não elogio o mérito do deputado André Ventura, é decalcada da proposta, é a caminho do copy-paste da proposta que PSD e CDS fizeram, como diz a Ordem dos Advogados, e bem no seu parecer, e que foi chumbada do ponto de vista constitucional pelo Tribunal Constitucional. E, portanto, quer dizer, não há aí grandes diferenças entre o Decreto 369/12 que depois é chumbado pelo Acórdão 377 de 2015 do Tribunal Constitucional. É a mesma proposta, portanto não me vou pôr aqui nem a acompanhar uma proposta de partidos, enfim, penso que não terão dúvidas, de centro, centro-direita, tradicionais, quer dizer, portanto, toda essa retórica de que isto é o fim do mundo pelo seu conteúdo é absolutamente disparatada, não faz sentido nenhum. Foi declarado inconstitucional, tem 2 ou 3 problemas do ponto de vista constitucional. Primeiro, a questão da presunção de inocência, que é difícil de contornar. Segundo, a questão do ónus da prova, que é difícil de contornar. E na última versão de PSD e CDS, a questão essencial até para o Tribunal Constitucional era a definição do bem jurídico a proteger. Essa era a questão essencial. E dito isto, nós não persistimos nessa matéria. A proposta que aqui traremos na sexta-feira é, à semelhança de outros partidos, e com alguma inspiração até da Associação Sindical dos Juízes, nas várias propostas que vimos, uma proposta que faz um encaminhamento para o declarativo e para a exclusividade simultaneamente. Portanto, não insistimos numa matéria que é inconstitucional e não propusemos ainda uma alteração da Constituição. Agora, alguma diabolização da proposta não faz também nenhum sentido. Convém tratar isto com seriedade, reconhecer que, obviamente, isto é um número político. O Chega não trabalhou muito para chegar a esta proposta, pegou numa proposta que já existia, alargou-a dos titulares de cargos políticos para toda a gente e agravou ainda mais as penas. Basicamente é isto, é tão simples como isto trazer aqui esta proposta. Aproveitou um protestativo para dizer fomos primeiros sozinhos e fomos chumbados, é esse o objetivo e assim será conseguido pelo partido proponente, ser o primeiro a apresentar e ser chumbado, e portanto, quer dizer, não é mais do que isso, e não vale a pena fazermos um filme à volta disto. Ou queremos de facto encontrar uma solução ou não queremos. Se queremos encontrar uma solução, vamos discuti-la, vamos trabalhá-la em certa especialidade e isso será feito, na minha opinião, na sexta-feira com seriedade, como nos é exigido e como é a nossa responsabilidade parlamentar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para uma nova intervenção o Sr. Deputado André Ventura. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nesta intervenção que, por rejeição dos partidos aqui presentes, decidiram não fazer esclarecimentos, penso que foi a primeira vez que aconteceu e eu agradeço-vos muito cada passo que dão no sentido de se destruírem a vocês próprios. É um passo enorme, extraordinário, que eu agradeço e que os portugueses lá fora reconhecerão, mas eu vou responder ainda assim. Porque, Sr. Deputado João Oliveira, eu vou-lhe dizer uma coisa nesta intervenção. Disse que isto era um fingimento e que a luta contra o enriquecimento ilícito é um fingimento e que nós ficaríamos a falar sozinhos. Sabe, Sr. Deputado, o Chega nunca tem medo de ficar a falar sozinho, porque fica a falar com milhões de portugueses lá fora que estão a assistir neste momento à recusa do PCP, que durante anos andou a falar de enriquecimento ilícito, a discutir hoje o enriquecimento ilícito. Mas também era bom o Sr. Deputado explicar porque é que em 2015 votou contra o enriquecimento ilícito.
porque é que veio aqui a este Parlamento votar contra, ao lado do Partido Socialista, a 29 de maio, já que gosta tanto de bases de dados, vá lá confirmar, a 29 de maio, quando votou contra o enriquecimento ilícito. E também dizer-lhe, Sr. Deputado, que falou muito do projeto do PCP, mas a mim pode-me pedir esclarecimentos que eu dou-lhe, porque se quiser falar de direito, falamos. O vosso projeto mais não é do que um acréscimo de deveres declarativos, que basicamente diz isto. Diz, quem tiver património, que ninguém consegue explicar como, que apareceu por acaso, como diz o Bloco de Esquerda, que cai do céu, basta enviar à autoridade tributária, no prazo previsto, uma declaração para efeitos fiscais, após o início dos efeitos da presente lei. Olha que bonito. Eu tenho património que não sei como explicar, o que é que faço? Faço a modelo 10 do IRS. Olha, foi assim. O património caiu-me do céu, agora está aqui. Foi um incremento de categoria G. Levem lá com isto e esqueçam. Isto é o projeto do PCP. E se quiser pedir esclarecimentos, peça-me, que eu tenho aqui o seu projeto e sabem que este projeto, se há coisa que não faz, é combater a corrupção e combater o enriquecimento ilícito. Mas, Sra. Deputada Cláudia Santos, eu tinha que guardar para si uma grande parte desta intervenção, quando disse, de facto, é verdade, que a riqueza incompreensível devia ser criminalizada num cargo político. Mas isso é só a conversa do Partido Socialista. Porque todas as vezes que veio esta bancada, votaram contra. Com cartas do Vítor Hugo ou sem cartas do Vítor Hugo. Se quiser cartas do Lenin, eu também lhe envio. Porque a verdade é que o PS só quer é votar contra. O José Sócrates dizia que não porque não é o momento. O António Guterres dizia que não porque a questão não se está a colocar lá fora. E a doutora Cláudia Santos diz que não porque o Vítor Hugo não gosta e gosta muito do nosso sistema judicial penal e da nossa tradição. Cada um escolhe os motivos que entende. A verdade é esta. O PS não quer criminalizar o enriquecimento ilícito. Porque se quisesse, na sexta-feira, trazia aqui o enriquecimento ilícito. Ou vai dizer que não tem meios para o fazer com cento e não sei quantos deputados para preparar um projeto. Tinha todas as formas e momentos para o ter feito e não o quis fazer. Disse que a presunção de inocência é um motivo atendível. E é sem dúvida, Sr. Deputado. Por isso, nós, no nosso projeto, fizemos questão de referir um motivo justificado que caberia ao próprio para ter que justificar como é que aquele património ocorreu. É que não há outra forma de fazer isto. A outra forma é seguir esta via do PCP, que é aumentar obrigações declarativas e criminalizar uma obrigação declarativa. Isso sim é um truque penal, porque é dizer assim, o crime não está no enriquecimento, está em falhar uma obrigação declarativa. E a Sra. Deputada sabe isso muito bem, porque isso já foi dito não por mim, mas por muita gente antes de mim, muito melhor que nós os dois, que aqui estamos hoje sentados. E, portanto, se esses o dizem, e a Sra. Deputada sabe bem que o dizem, o que estamos a fazer com estas propostas é criminalizar obrigações declarativas acrescidas. E isso, com uma pena até 5 anos de prisão, é risível. Risível face ao nosso ordenamento jurídico e risível face aos ordenamentos jurídicos lá fora, e a Sra. Deputada sabe bem. Temos é que ter coragem de resistir e dizer que o que estamos a criminalizar é aqueles que enriquecem sem justificação. Isso é que nós devíamos ter coragem de fazer. Quem não tem um mínimo de justificação, e porque de facto o dinheiro não cai do céu, não podemos dizer que se eu começar a andar de barco e chegar de avião ao Parlamento, que foi tudo normal com o meu salário de deputado. Então é isso que temos, sem papas na língua, e claro para os portugueses perceberem que é isso que queremos criminalizar e não andar aqui à volta com as cartas do Vítor Hugo e as cartas do Papa, porque o que nós precisamos é de criminalizar o enriquecimento ilícito. Sr. Deputado, no filme Feios, Porcos e Maus havia uma expressão que era a seguinte: andar à procura de trabalho e pedir à Virgem Maria para nunca o encontrar. É o que o PS faz com o enriquecimento ilícito. É vir aqui e falar do Vítor Hugo, falar disto e daquilo, mas quando chega o momento de votar, é a democracia, é os direitos humanos, é a presunção de inocência. Boa sorte a explicarem isso lá fora do que é a presunção de inocência na luta contra a corrupção e contra o enriquecimento ilícito. Mas, Sr. Deputado José Manuel Pureza, eu reservei também para si uma parte significativa desta intervenção, porque disse com firmeza, com aquela firmeza que o caracteriza, que este agendamento era um truque. E eu procurei lembrar-me quais tinham sido os agendamentos do Bloco ao longo dos últimos tempos. E para além das tretas habituais, das nacionalizações que vêm sempre a reboque, depois o PCP vem atrás do Bloco, etc, etc, eu acho que neste momento, se há partido que não pode falar de truques do regimento e do estatuto, Sr. Deputado, é o Bloco de Esquerda. E não me faça aqui falar mais, mas acho que neste momento o Bloco falar de truques de regimento e de estatutos não é o mais indicado. Mas isso ficará com a sua consciência. Agora, há uma coisa que o Sr. Deputado tem que responder, que é se quer ou não, disse o Sr. Deputado, criminalizar este comportamento em titulares de cargos políticos. E os outros? E os outros? Ficam fora do projeto do Bloco de Esquerda? O próprio Bloco pôs cartazes pelo país inteiro a dizer, meus senhores, o dinheiro não cai do céu. Vem agora à Assembleia dizer que só quer criminalizar os titulares de cargos políticos. E os outros, Sr. Deputado? E os outros que enriquecem à custa do dinheiro dos portugueses e que não conseguem explicar nunca como é que o dinheiro lhes apareceu. Se o dinheiro não cai do céu, como diz o Bloco de Esquerda, deviam ter coragem de hoje votar a favor deste projeto, porque considera e toca no ponto verdadeiro, que é criminalizar quem enriquece sem motivo, dar uma justificação para isso e combinar isso com declarações fiscais, que era isso que deveria ser feito. E se o Sr. Deputado fosse coerente com aquilo que defendeu
hoje e no passado, votaria favoravelmente o projeto do Chega. Mas, Sr. Deputado Nelson Silva, eu também, vai-me desculpar eu ter que lhe referir isto, porque o Sr. Deputado disse que chegou aqui há pouco tempo. Mas hoje deixaram-no sozinho, não sei se já foi por causa disso ou se foi por causa do que eu vou dizer agora. O Sr. Deputado veio aqui dizer que esta proposta é inconstitucional. E a do PAN é fazer uma tributação a 100% no IRS. Mãe do céu, se isto não é inconstitucional, eu não sei o que é inconstitucional. Você conhece algum país do mundo que tributa 100% a alguma coisa? Isso chama-se, Sr. Deputado, eu vou-lhe explicar, confisco. Chama-se confisco na lei fiscal. E é claramente inconstitucional, conforme o Tribunal Constitucional várias vezes já disse. De vir aqui dizer que a nossa proposta é inconstitucional, quando aqui apresentam é claramente inconstitucional, só pode ser uma brincadeira. Mas gostei de quando disse que a coerência é a marca d'água do PAN. E por isso está disponível para me explicar o que é a coerência. E falou dos vistos gold. Eu ouvi ali os vistos gold, que a direita chumbou. Mas ao menos não são vistos green, Sr. Deputado. Não são vistos propostos pelo PAN à revelia daquilo que defende, porque foi o seu partido que defendeu a instauração de uma política de vistos green. Já agora devia explicar isto também. Não tem tempo, mas eu posso lhe dar. Como é que vem atacar os vistos gold e deixa que haja vistos green? Quer dizer, é um pouco estranho. Eu sempre esperei que green ficasse ali para os verdes, mas aparentemente o PAN preferiu mesmo assim copiar isso. Sobre coerência, ao Sr. Deputado, é que nós não dizemos que queremos combater os crimes sexuais e depois fazemos uma espécie de lei de terapia de grupo, de reconciliação entre violadores e violados e tudo ao molho e fé em Deus. Isso fica para o PAN. Por isso eu reitero-lhe as palavras. Quando quiser coerência, fale com o Chega, que o Chega certamente terá a habilidade, a capacidade e a coragem de lhe explicar o que é a coerência. Senhor Deputado Carlos Peixoto, de facto é verdade. É perguntar-nos como é que o Partido Socialista, no centro deste debate, sempre votou contra estas propostas. Mas eu também lhe pergunto, Sr. Deputado, seria expectável que um Primeiro-Ministro como José Sócrates permitisse à sua bancada votar a favor do enriquecimento ilícito? Não seria expectável. E, portanto, nós temos que dar o seu a seu dono. A verdade é que José Sócrates foi coerente do minuto 1 ao último, que é o enriquecimento ilícito é uma vergonha. E para ele eu percebo que seja uma vergonha. Porque todos vimos o que aconteceu, e o Sr. Deputado referiu-o bem, vou tentar ser respeitoso, naquele juízo de instrução em que ia sendo lavado à medida que a hora avançava e que os portugueses, a verem direto na televisão, assistiam atónitos a uma situação dessas. Mas também lhe devo dizer, Sr. Deputado, e o próprio projeto do PSD anterior diz que o enriquecimento ilícito é uma forma importante de combate à corrupção. E nós devemos nos lembrar de algo que o PSD aqui hoje recordou também, que é o que o PS fez quando o Tribunal de Contas alertou para os riscos de corrupção. E alertou para os riscos de corrupção na contratação pública. Afastou o Presidente do Tribunal de Contas e fez dispensa de visto prévio para a contratação pública. Isso é o que fizeram em matéria de corrupção. Por isso eu não me espanto que o PS queira efetivamente votar contra esta proposta de enriquecimento ilícito. Senhor Deputado José Luís Ferreira, é verdade, é um risco esta proposta. Mas sabe que Sá Carneiro dizia que a política sem risco é uma chatice. E quando nós temos a certeza que estamos certos, e que os portugueses lá fora sabem que é isto que querem, e não artifícios legislativos de criminalizar obrigações conexas, declarativas ou outro tipo de acessórias. Nós devemos insistir naquilo em que acreditamos, mesmo que seja inconstitucional. E mesmo que o Tribunal venha a declarar inconstitucional, nós mantivemos-nos firmes, porque esta Assembleia não é eleita pelo Tribunal Constitucional. É eleita por todos os portugueses lá fora. E os portugueses, tenho a certeza, que se lhe perguntasse o que é que querem, querem criminalizar o enriquecimento ilícito ou as obrigações acessórias, tenho a certeza que 95% diriam que quer criminalizar o enriquecimento ilícito. Não seria o Vítor Hugo, certamente. Nem seriam alguns dos nossos melhores especialistas, mas seria o povo português soberano na decisão que tem que tomar em matéria de justiça. E por isso, Sr. Deputado Telmo Correia, eu vou apenas dizer-lhe o seguinte. Não é verdade que esta proposta seja equivalente, porque ela transforma duas coisas muito importantes. Uma, o motivo que tem que ser sempre apresentado para o enriquecimento injustificado. 2, a remissão para a legislação fiscal, nomeadamente para as manifestações de fortuna do artigo 89A da Lei Geral Tributária. E esta remissão pode permitir contornar não só a identificação do bem jurídico, como permitir, para além disso, que a presunção de inocência não fique tão gravemente afetada e consigamos fazer, efetivamente, uma criminalização do enriquecimento ilícito. Esta é uma proposta possível. Há outras que discutiremos, mas eu queria recordar os seus deputados disto. É que se houve proposta que foi primeiro anunciada, que viria no dia 23 ao Parlamento e que foi conhecida de todos porque pública
e tornada pública foi a de que o Chega traria o enriquecimento ilícito a esta Câmara nesse dia. Por isso não venham dizer que o Chega usou um truque para vir aqui neste dia fazer o enriquecimento ilícito e jogar com ele, porque já estava há muito anunciado e não há ninguém nesta Câmara que não soubesse que o Chega iria discutir o enriquecimento ilícito neste dia. O que fizeram foi um truque do Governo e do Partido Socialista e todos caíram nele. Mais uma vez, o que vamos fazer é aprovar ou não aprovar uma estratégia contra a corrupção que de enriquecimento ilícito fala zero. O que faremos, se aprovarmos a estratégia do Partido Socialista, é o pior golpe que damos na luta contra a corrupção em Portugal. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma nova intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Cláudia Santos, do PS. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, não é verdade que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não tenha nenhuma iniciativa legislativa. Tem uma iniciativa legislativa sobre ocultação de riqueza nos moldes que são possíveis face à Constituição que felizmente temos. Houve, todavia, um aspecto que me pareceu relevante na intervenção do Sr. Deputado, quando afirmou, dirigindo-se ao Sr. Deputado do PAN, disse: quando quiser coerência, falo com o Chega. Curiosamente, não disse quando quiser coerência, falo com o Sr. Deputado André Ventura, o que nos abre um espaço de debate interessante, porque o Sr. Deputado André Ventura não gosta que se cite Vítor Hugo, mas talvez possamos citar o Sr. Professor André Ventura. O Sr. Professor André, enfim, com quem eu tinha a esperança de hoje debater política criminal, porque este é um agendamento sobre política criminal. E o Sr. Deputado André Ventura tem uma dissertação de doutoramento cujo subtítulo é, precisamente, os maiores desafios para a legislação processual penal. E como o Sr. Deputado não gosta de Vítor Hugo, eu vou então citar o Sr. Dr. André Ventura. Os países ocidentais produziram uma quantidade incrível de nova legislação sobre a luta contra a fraude fiscal, o branqueamento de capitais e a corrupção. Um caso paradigmático é Portugal, um país do sul da Europa com práticas de corrupção profundamente enraizadas, que nos últimos 6 anos fez uma verdadeira revolução paradigmática na supervisão bancária e na luta contra a evasão fiscal. Página 25. Depois, na página 29, diz: até países como Portugal ou a Irlanda conhecem propostas legislativas cada vez mais duras e inflexíveis relativas aos direitos fundamentais. Mais à frente, na página 119, diz: a razão desse fenómeno de hipercriminalização contra os direitos humanos reside num contexto social acrítico de legitimidade, que, na verdade, explica a aprovação pelos Parlamentos Nacionais, no direito penal e no processo penal, de medidas altamente restritivas de direitos fundamentais, sem qualquer justificação. Dizia o Sr. Deputado, medidas altamente restritivas de direitos fundamentais sem qualquer justificação. Página 119. Na página 121 diz: estas mudanças revelam, tanto em Portugal como em Espanha, um progressivo enfraquecimento do direito à liberdade. Diz na página 146 que os valores fundamentais e os princípios dos modelos de processo penal estão em perigo. E depois, vou concluir para não ser muito maçadora, diz que, na página 209, que parece evidente que há uma aniquilação progressiva e extensa dos direitos fundamentais em aspectos básicos da vida dos cidadãos, e conclui que as alterações legislativas em países como Portugal, Espanha, Irlanda, Estados Unidos minaram a estrutura fundamental do Estado Democrático de Direito e a sua natureza herdada da política liberal dos séculos XVIII e XIX. Encontramos aqui com o Vítor Hugo. Por um lado, o direito penal humanista, como Figueiredo Dias apelidou, foi definitivamente minado. Nesta época, o Sr. Deputado lia Figueiredo Dias e suponho que também lesse Vítor Hugo. E avança defendendo a necessidade de respeitarmos a presunção de inocência, na página 234. Portanto, falar sobre coerência neste debate torna-se problemático. É evidente que o Sr. Deputado me poderá dizer a seguir: a coerência na vida académica, não estamos na universidade, estamos no Parlamento. Mas uma coisa também lhe posso responder:
desde 2003 que escrevo exatamente o mesmo sobre corrupção e sobre processo penal. E aquilo que aqui defendi hoje é totalmente coerente com o que escrevo desde essa altura. E só para concluir, dir-lhe-ia que essa linha argumentativa segundo a qual os factos ou a ciência não interessam à política é um argumento que nós conhecemos, por exemplo, em português com açúcar, dito pelo Presidente de um país irmão, quando diz, por exemplo, que, enfim, vacinem se quiserem, corram o risco de virar jacaré. Mas, enfim, um político pode dizer isso quando não é doutor em bioquímica. Agora, um político que é doutor em política criminal vir defender uma iniciativa legislativa que é claramente impensável, sob o ponto de vista da presunção da inocência, do princípio da ofensividade ou do princípio da legalidade, é uma incoerência que, no caso do Sr. Deputado, é mais difícil de justificar. Muito obrigado, Sr. Deputada. Para uma nova intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Muito obrigado, Sra. Presidente. Obrigado pelas palmas à citação fantástica. Sra. Deputada, eu penso que não ouviu aquilo que eu disse. Mas eu vou explicar outra vez. É que esta proposta, em nada ou em muito pouco fere aquilo que nós entendemos que deve ser a presunção de inocência. E como a Sra. Deputada referiu e bem, nós se há uma coisa que podemos ter é coerência, porque quisemos acabar com esta regra prevista na Constituição, não da presunção de inocência, mas da forma como é vista e interpretada. É que não há uma interpretação da presunção de inocência, conforme a Sra. Deputada, académica, sabe bem. Há várias. E como eu disse e citei, de alguns muito melhor do que nós. Agora, Sra. Deputada, reconhecerá que nos próprios acordos do Tribunal Constitucional houve quem entendesse que esta proposta parecida não violava a presunção de inocência. Reconhecerá que em muitos países da Europa e do mundo há propostas semelhantes a esta, com o princípio da presunção de inocência tão ativo e tão firme como a nossa. E se gosta de direito comparado, vá lá estudar o direito comparado para ver como há países do mundo onde o princípio da presunção de inocência é levado muito mais a sério do que em Portugal, nomeadamente em termos de prisão preventiva e de medidas de coação, e têm efetivamente este tipo de modelo e de proposta. Não se justifique na coerência, Sra. Deputada, para fazer o que o PS não quer fazer. Criminalizar o enriquecimento ilícito. Se não quer citar Vítor Hugo nem André Ventura, cite-lhe António Guterres. Quando cometemos uma injustiça, quando há uma injustiça e a deixamos perpassar, somos nós que falhamos por a deixarmos acontecer. Oxalá o Partido Socialista, que gosta tanto de citações, ouvisse António Guterres sobre esta matéria do enriquecimento ilícito. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Jorge Lacão, do PS. Senhor Presidente, senhores deputados, há quem ache que ser democrata é cumprir as regras processuais da democracia. É certamente uma componente, mas eu acredito que ser democrata é mais do que isso e implica uma forte adesão ética a valores e a princípios. E creio que essa forte adesão ética a valores e a princípios passa, por parte de um democrata, em ter sempre a preocupação de defender o rigor e a verdade e recusar a instrumentalização demagógica da opinião pública. Ora, o que acontece aqui hoje é que vimos, de maneira fácil demais, a busca da instrumentalização grosseira da opinião pública. Partindo desde logo da ideia de que temos que criminalizar um tipo legal de enriquecimento ilícito porque tal não existe na nossa ordem jurídico-penal. Então eu pergunto, o que é, por exemplo, o crime do recebimento indevido de vantagem? O que é o crime da corrupção? Certamente carecido de aperfeiçoamento quanto ao tipo. O que é o crime do peculato? O que é o crime da participação ilegítima em negócio, para dar alguns exemplos? São, evidentemente, manifestações de formas de enriquecimento ilícito presentes na nossa ordem
jurídico-constitucional. Então talvez seja outra coisa que esteja em causa. E essa outra coisa, presente no projeto de lei do Chega, como a senhora deputada Cláudia Santos tão eloquentemente demonstrou, é mais uma vez a tentativa de iludir o princípio penal da presunção de inocência e a proibição da inversão do ónus da prova. É exatamente isto que está em causa. E sendo isto o que está em causa, a pior coisa que se pode fazer é pretender levar os outros a bater com a cabeça na parede em relação a uma impossibilidade constitucional. É isso que o Sr. Deputado André Ventura veio convidar a que se fizesse. Que os outros batessem com a cabeça na parede em relação a algo que sabem que não é possível. Não é possível porque a nossa Constituição não o permite. Não é possível porque o Tribunal Constitucional já unanimemente o declarou. Mas não é possível também em razão dos princípios e dos valores. Porque desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, desde a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, desde a Carta Europeia dos Direitos Fundamentais, que todos sabemos que estes princípios não são apenas portugueses, são princípios adquiridos da civilização democrática e que quem é democrata deve saber respeitar os princípios em nome dos quais se constrói a democracia e o Estado de Direito. É por isso que, se alguma aberração aqui existe, é a tentativa de esgrimir uma impossibilidade. Ora, não deixa de ser curioso que, a propósito dessa impossibilidade, nós tenhamos visto, em particular o Sr. Deputado Carlos Peixoto, arvorar a suposta coerência do seu partido no passado, em legislaturas anteriores, quando aqui apresentou precisamente soluções que eram, como o Tribunal Constitucional demonstrou, grosseiramente inconstitucionais. Esteve o Partido Socialista quieto nessas alturas, particularmente em relação às iniciativas legislativas de 2012 e 2015? Não, senhores deputados. O PS apresentou as suas próprias iniciativas para aprofundar o princípio da transparência, para aprofundar o âmbito dos deveres declaratórios dos responsáveis políticos, para aprofundar o regime de sanção em caso de violação desses deveres declaratórios. O que fez a maioria de então, a maioria do PSD e a maioria do CDS? Votaram contra essas iniciativas. E o que fez essa mesma maioria? Insistiu em 2012 e insistiu em 2015 nas tais soluções grosseiramente inconstitucionais. Já tinha, nessa altura, a obrigação de saber que eram redondamente inconstitucionais. E, portanto, desde então, o que é que o PSD e o CDS se revelaram responsáveis? Ao votar contra os projetos nessas ocasiões apresentados pelo PS, o que eles fizeram foi revelar-se responsáveis por termos atrasado a melhor clarificação do princípio da transparência e dos deveres cometidos aos responsáveis de titulares de cargos políticos. Quando então é que esta matéria foi clarificada? Foi clarificada quando foi possível mudar a maioria parlamentar. Ou seja, na 13ª legislatura, quando finalmente PSD e CDS deixaram de ter uma maioria de controle no Parlamento, então foi possível, com a Lei 52 de 2019, alargar claramente o âmbito da transparência devida pelos responsáveis políticos. Alargá-la no âmbito dos deveres de declaração. Alargá-la no sentido da criminalização das falsas declarações e da ocultação ilegítima
de enriquecimento. Alargá-la, portanto, no sentido correto, que é aquilo que eu auguro, que na sexta-feira voltaremos a discutir e a aprofundar no sentido do aperfeiçoamento. Portanto, senhoras e senhores deputados, voltando ao princípio das minhas palavras, se queremos ser democratas, saibamos não iludir a opinião pública, saibamos falar verdade, mas saibamos também, cada um, assumir as suas responsabilidades. As boas soluções de 2019 deveram-se à alteração da composição da maioria parlamentar. Não foram obtidas antes porque a antiga maioria o não permitiu. E, igualmente, já todos hoje estão capacitados, pelos vistos, com a única exceção do deputado André Ventura, que insistir no erro não só é um disparate, como é pôr em causa a credibilidade das pessoas nas instituições. Pela nossa parte, tal como em 2012, tal como em 2015, tal como em 2019, vamos construtivamente continuar a colaborar para que as instituições se credibilizem e para que os cidadãos tenham razões para confiar naqueles que elegem para assumir as causas do interesse e do bem público. Senhores deputados, não havendo neste momento mais inscrições, eu darei a palavra ao Sr. Deputado André Ventura para encerrar querendo. Sr. Deputado André Ventura, tem a palavra. Senhor Presidente, senhores deputados, o debate que aqui tivemos hoje foi particularmente revelador. Revelador de como uma grande parte dos representantes eleitos pelo povo português não tem vontade nem quer combater o enriquecimento ilícito. Uma boa parte dos eleitos do povo português, traindo a sua confiança porque assim o disseram contrário nas últimas eleições, não tem na verdade nenhum interesse em combater o enriquecimento injustificado. Que é o mesmo que dizer para que ouçam lá fora. Aqueles que chegam sem nada e saem com tudo, sem nenhum dever de demonstrar aquilo que o fazem e porque o fazem, dizendo que isso colocaria em causa a presunção de inocência. Como se fosse normal no exercício de funções públicas, chegar com um salário padronizado e sair com as mãos cheias de dinheiro para empregos dourados lá fora, fosse aquilo que deve fazer um democrata e defender a democracia. É isso que ouvimos aqui hoje neste Parlamento. Retórica para a esquerda e para a direita, impedindo aquilo que os portugueses querem fazer, que é criminalizar o enriquecimento ilícito. Citaram a carta de Vítor Hugo. Certamente que Vítor Hugo não conhecia este país tão bem como os milhões de portugueses que todos os dias têm que viver ao seu lado. Têm que olhar para a corrupção na porta da sua Câmara Municipal, na porta da sua Junta de Freguesia. Têm que ver um ex-primeiro-ministro ser julgado e ser completamente branqueado. Têm que ver deputados, presidentes de Câmara, serem detidos dia após dia e olharem para a carta de Vítor Hugo como se fosse a solução dos seus problemas. Certamente que esperariam dos portugueses, daqueles eleitos, muito mais do que ler cartas de Vítor Hugo. Esperariam ação, esperariam firmeza e não teriam medo nem receio dos resultados quando temos a razão certa e temos a história do nosso lado. No último aparente julgamento de instrução, um juiz dirigiu-se a um caso escandaloso como fantasia, delírio, e a palavra que mais ouvimos foi prescreveu. Uma vergonha à vista a céu aberto de Portugal, que olhava incrédulo, enquanto outros aqui faziam citações e diziam que há justiça ou que é da justiça, o país via como é possível sair deste lugar aqui debaixo de Primeiro-Ministro, sair e ter uma vida dourada ao gozo e escárnio do dinheiro dos portugueses que tanto lhes custa todos os dias a ganhar. Era Rui Barbosa que dizia que a justiça se pode irritar porque é precária, mas a verdade nunca é impaciente porque é eterna. E eu sei que nós temos razão.
E um dia, mais cedo do que nunca, e mais cedo do que esperam, este Parlamento aprovará uma norma de enriquecimento ilícito. E se não for nesta legislatura, será na próxima, porque o compromisso com os portugueses nas próximas eleições terá de ser falar claro e falar a verdade sobre quem quer criar artifícios declarativos e quem quer, efetivamente, criminalizar o enriquecimento ilícito. E por isso há uma coisa que a direita deve saber. É que não haverá qualquer solução à direita sem que a criminalização do enriquecimento ilícito seja uma realidade no que depender do Chega e no que do Chega a sua força depender. Disse o Sr. Deputado Jorge Lacão, sejamos democratas. Sejamos democratas. É isso mesmo que os portugueses esperam ouvir esta tarde. Sejamos democratas. Enquanto olham para o Presidente de Câmara que está a ser julgado por corrupção, enquanto olham para o Presidente de Junta que desviou o dinheiro para os carros pessoais e que andou a fazer viagens com o dinheiro dos contribuintes, meus amigos, sejamos democratas. Afinal, têm que ter cuidado com aqueles que só acham que a democracia é um processo e estão cá para a destruir porque são uns mauzões e, quando puderem, farão deste Parlamento uma Câmara unitária e securitária. Mas não é assim, Sr. Deputado. É que entre ser democrata e olhar para as pessoas como estúpidas vai uma grande diferença. Entre dizer que somos democratas e gozar com os portugueses vai uma enorme diferença. Dos portugueses que se veem com a maior carga fiscal de sempre, que se veem a pagar impostos que nunca mais acaba e veem que políticos ou não políticos conseguem pôr o dinheiro atrás das costas, sair pela porta de trás e desaparecer sem serem vistos. Uns em Cabo Verde, outros nas Filipinas, outros aqui na Ericeira ou em Cascais, a gozar com quem paga o salário dos portugueses e com quem efetivamente faz de Portugal um país que ainda possa ser decente. Mas disse também o Partido Socialista que insistir no erro é um disparate. Eu não sei se insistir no erro é um disparate ou não. Há muitos erros na história que começaram por ser defendidos por um, passaram a ser defendidos por 100, por 1000, por 1 milhão e por vários milhões. Ontem talvez fôssemos poucos, hoje somos muitos e um dia creio que poderemos ser milhões a defender aquilo que efetivamente é o correto. O que não podemos dizer, porque não temos esse direito, é que qualquer solução que queira criminalizar o enriquecimento ilícito, não pelos deveres declarativos, mas pelo aumento injustificado do património, colide de frente com a presunção de inocência ou com direitos humanos. O que não podemos é dizer aos portugueses que a razão pela qual ex-primeiros ministros como aquele que aqui referi sairão impunes de grande parte dos seus crimes é porque os direitos humanos aí o exigem, a presunção de inocência e os sejamos democratas assim o exigem. Boa sorte a explicar isso aos portugueses. E boa sorte a explicar que aqueles que tinham o dever primeiro de gerir e zelar pela coisa pública foram os primeiros a enriquecer à sua custa e a desaparecer escudados numa lei que já podia ter sido alterada e não foi alterada porque a esquerda e a extrema-esquerda não quiseram. A verdade, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é que o Partido Socialista está no governo há 7 anos. Tem uma maioria estável ou teve durante 5 anos. E tem o PCP sempre pronto a dar a mão em todos os anos que se seguirão, com medo de eleições antecipadas. Com todo este cenário extraordinário, como é que não se consegue aprovar uma norma de enriquecimento injustificado ou ilícito? Com uma maioria parlamentar clara, que os portugueses concederam em 2015 e em 2019. Só não aprovam se não quiserem. Mas a regra e a justificação vão sempre ser as mesmas. Não podemos por isto. Não podemos por aquilo. Não é o momento. Mais para a frente será. Entretanto, a legislatura acaba. Já não estão em maioria. A culpa será da direita que não quis fazer o seu trabalho. Tem sido este o papel do PS e da esquerda nos últimos anos. E é contra isto que temos que nos elevar. Porque as maiorias desta casa vão e vêm ao sabor das eleições. As maiorias desta casa vão e vêm ao sabor da vontade dos portugueses. Mas o enriquecimento ilícito e as suas vítimas continuarão a persistir na memória de todos e na destruição de Portugal. Portugal tem descido sistematicamente nos índices de transparência e contra a corrupção. Portugal tem sido dos países do mundo onde um ex-primeiro-ministro está a ser julgado e de forma inacreditável perante a opinião pública. Portugal tem descido sistematicamente na avaliação da OCDE, na luta contra a corrupção, na luta contra a fraude fiscal e contra o branqueamento de capitais e na luta contra o tráfico de influências. Temos um antigo ministro preso na cadeia de Évora por tráfico de influências. Um antigo ministro preso a receber uma subvenção vitalícia paga por todos os portugueses. E isso continuamos a olhar dizendo que não podemos fazer nada, ou como diria o Sr. Deputado Jorge Lacão, sejamos democratas. Este é o cenário de um país destruído, de um país desiludido, de um país atraiçoado, para quem as palavras de sejamos democratas valem pouco, ou as palavras de temos que defender a democracia dos seus inimigos valem o papel que voa ao sabor do vento, porque as pessoas querem soluções e sentir que têm uma justiça que funcione. Mais de 80% dos portugueses
diz que a justiça não funciona ou funciona mal em Portugal. Nós fomos eleitos por bem menos que 80% dos portugueses. Aqueles que votaram para estarmos aqui sentados e que olham expectantes cá para dentro foram muito menos do que os que dizem que a justiça em Portugal não funciona. E se assistissem telecomandados ao debate de hoje, perceberiam que frases bonitas, frases com glória ou sem glória, apelos à democracia, à liberdade, à dignidade, apelos aos valores são muito belos, mas não resolvem o problema ali mesmo ao lado, na sua terra. Não resolve o que tiveram que viver durante os últimos 10, 20, 30 e 40 anos. Não resolve a saúde da nossa democracia. Por isso, não vale de nada em abril virmos com cravos ao peito, louvarmos as grandes instituições que temos ou citar Vítor Hugo para dizer que adora a nossa democracia e as nossas instituições, quando na verdade nós sabemos que não é esse o sentimento dos portugueses e a desilusão impera e progride a cada dia que passa. Cada voto contra o enriquecimento injustificado é uma maior quebra na nossa democracia. Cada voto contra esta proposta de enriquecimento justificado terá que ser justificado aos portugueses, a razão pelo qual, com a oportunidade nas mãos, decidimos não criminalizar mais uma vez, pela 18ª vez, o enriquecimento injustificado. Agora não será tempo de conversa nem de frases. Temos uma proposta que tem riscos, que pode ser melhorada, mas sobretudo que toca no ponto essencial. Aqueles que enriquecem à conta dos portugueses devem ser exemplarmente punidos. Sejamos democratas e a democracia exige defendê-la daqueles que a querem insistentemente destruir. E não tenham dúvidas, Srs. Deputados, que enquanto se grita por fascista, racista, extremista, quem verdadeiramente destrói a democracia são os que pegam no dinheiro dos portugueses, o põem ao bolso, desaparecem e destroem a confiança no sistema. Esses são aqueles que destroem a democracia e esses são aqueles que nós queremos sentar no banco dos réus da história. Sr. Deputado, Vou terminar, Sr. dê-me Presidente. licença que lhe diga o seguinte. O Sr. Deputado dispõe de 2 minutos para a intervenção de encerramento e, portanto, eu dou-lhe, a partir deste momento, dou-lhe a palavra para esse efeito. Obrigado, Sr. Presidente. Aqueles que destroem a democracia não são aqueles que o Partido Socialista, o PCP ou o Bloco de Esquerda apelidam de extremistas, de racistas ou de fascistas. Aqueles que destroem a democracia são aqueles que, usando e abusando das instituições do Estado, que, usando e abusando do poder público, vão minando a confiança dos portugueses, apropriando-se dos seus bens, sem terem que dar qualquer justificação. Sacos de plástico, artifícios banais, fogo de artifício. Seria assim que lá fora as pessoas hoje olhariam para este Parlamento, que encontrou uma camada de belos argumentos para votar mais uma vez contra o enriquecimento injustificado ou ilícito. Saco de plástico que nunca vai abaixo, mas está sempre à superfície a proteger daqueles que querem fazer verdadeiras mudanças na sociedade portuguesa. Mas isto tem sempre o seu significado positivo. E o significado positivo é que os portugueses saberão quem efetivamente quer fazer mudanças e quem usa a argumentária para manter exatamente tudo na mesma. Há pouco citei António Guterres e por isso vou citar alguém talvez mais caro à esquerda deste plenário. Dizia Gandhi que quando agimos contra a justiça e o deixamos agir assim, estamos todos a cometer a mesma injustiça. Quando eu deixo alguém cometer uma injustiça, sabendo que é uma injustiça, então essa injustiça é minha também. Gandhi, se olhasse hoje para este Parlamento e olhasse para todos os partidos a dizer é um crime, é grave e tem de ser punido, mas na hora de votar todos se levantarão contra, para votar contra este projeto, diria que a mesma injustiça é a vossa injustiça. E para aqueles que dizem que nunca levaremos a bom porto porque é contra a Constituição, eu direi sempre que a verdadeira Constituição é o povo português. E tenho a certeza de uma coisa, que se a luta for entre o povo português e a Constituição, não será a Constituição a vencer, será o povo português a vencer, porque é isto que o povo português quer. Sr. Deputado, queira concluir, que já concluiu o seu tempo. Vou terminar. E é isto que o povo português merece. Se soubéssemos ser democratas, Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem que concluir. Vou concluir. Se soubéssemos ser democratas e hoje honraríamos a vontade do povo português. Muito obrigado. Srs. Deputados, vamos então passar ao período de votações. Temos 200 deputados inscritos e, portanto, temos quórum mais que suficiente. E vamos votar, temos para votar este projeto de lei do Chega e um requerimento apresentado pela Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Portanto, vamos passar à votação, na generalidade, do projeto de lei 807/14 segunda do Chega, que altera o Código Penal e cria o artigo 335-A
definindo o crime de enriquecimento ilícito ou injustificado, clarificando os seus pressupostos objetivos e subjetivos de aplicação, bem como a moldura penal aplicável, distinguindo ainda consoante o agente seja ou não titular de cargo político. Pergunto quem vota contra. O PS, o PSD, o Bloco de Esquerda, o PCP, o CDS, o PAN, o PEV, a senhora deputada Joacine Catar Moreira e a Iniciativa Liberal. Muito bem. Quem vota a favor? Vota a favor o Chega. Quem se abstém? Abstém-se o PAN e a senhora deputada Cristina Rodrigues. O projeto foi rejeitado. Vamos votar agora um requerimento apresentado pela senhora deputada Cristina Rodrigues para que o seu projeto de lei número 881/14, cria o crime de ocultação de riqueza com vista à prevenção da corrupção e aumento da integridade pública, baixe à Comissão, sem votação, pelo prazo de 30 dias. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Também não há abstenções. Portanto, este requerimento foi aprovado por unanimidade e, portanto, o projeto baixará à Comissão tal como foi requerido. Não sei se a senhora deputada Sofia Araújo tem algum anúncio para fazer. Não tem? Tem. Afinal, tem. A senhora deputada Sofia Araújo, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Informo a Câmara que deu entrada no gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República uma proposta de lei do Governo número 102 e vai baixar à primeira comissão. E é tudo, Sr. Presidente. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. A nossa próxima reunião plenária é amanhã, às 15 horas. É uma fixação da ordem do dia requerida pelo Partido Socialista sobre PRR, um instrumento para a recuperação económica e social do país. E por hoje concluímos então os nossos trabalhos. Desejo muito boa tarde a todos. Quem não tiver que fazer cá dentro pode ir juntar-se aos portugueses lá fora. E a sessão está encerrada.